Salmo 101 e 102. O Salmo 101 é um salmo maravilhoso. Davi, enquanto rei, ele faz uma oração. Ele pede ao Senhor que Deus o dê inteligência, que o Senhor o ajude a ter uma vida reta dentro dos padrões do reino de Deus. E ele pede ao Senhor que dentro de casa ele seja um homem reto, assim como publicamente. E também ele ora para que, diante dos olhos dele, nunca venha abominações. Uma terceira coisa que Davi pede é interessante, no verso de número 6, ele diz assim: olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Ele está orando dizendo: Senhor, eu não quero amizades que me influenciem para o mal. Eu quero pessoas que me ajudem a me aproximar de Deus. Verso de número 7, eu não quero ter amizades íntimas, pessoas que frequentam a minha casa, pessoas mentirosas, que usam de engano. Então, essa oração é linda, que nós possamos aprender com Davi a ter uma vida santa e buscar isso no Senhor. Dentro da nossa casa, sermos retos, santos, assim como somos dentro da casa de Deus, e não colocar abominação diante dos nossos olhos. E a pergunta é: o que é que estamos assistindo na TV? Que tipo de site nós estamos acessando na internet? Ele diz: eu não vou colocar diante dos meus olhos a abominação. Verso de número 6, Davi ainda diz que as amizades dele serão com pessoas fiéis. Deus não está nos pedindo aqui para nos afastar das pessoas, mas nós estamos falando daquele ciclo de amizade mais íntimo. Eu diria as 10 pessoas mais próximas, as 10 amigas, os 10 amigos mais próximos. São pessoas que nos melhoram espiritualmente, são pessoas que têm conselhos sábios, que têm uma palavra de Deus, uma orientação do reino, bênçãos para contar, ou são pessoas que vivem de fofoca, vivem de falar da vida alheia, de pessoas que não têm bênçãos para contar e que nos afastam de Deus. E este salmo é um salmo muito lindo e deve ser lido com frequência, para que nós também oremos esta oração de Davi e tenhamos uma vida reta. Salmo 102 foi escrito por um salmista anônimo por ocasião do cativeiro na Babilônia. O povo havia sofrido essa derrota, levado para o cativeiro, e essa oração é uma oração de clamor para que o Senhor ouça a oração desse povo que, por causa do pecado, está sofrendo suas consequências. Ao mesmo tempo que clamam, eles demonstram uma confiança no Senhor. O Senhor permanece para sempre, o Senhor vai nos ouvir e o Senhor vai nos restaurar. Ele termina dizendo assim, desde a antiguidade, verso de número 25. Fundaste a terra, os céus, são as obras das tuas mãos, o Senhor permanecerá para sempre. Hebreus capítulo 1 vai citar esse salmo. Tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Senhor, apesar dos nossos pecados, apesar da colheita que estamos tendo, nós acreditamos, confiamos que o Senhor é fiel e que o Senhor permanece para sempre e que o Senhor vai ter misericórdia de nós. Salmos 103 e 104. O Salmo 103, Davi convida sua alma a adorar a Deus e ele dá uma lista de motivos. Ele começa dizendo assim: minha alma, não te esqueças. É muito comum a gente esquecer do que Deus fez por nós. Então ele está dizendo assim: olha, ele fez muito por mim. Então não esqueça de tudo que ele fez por mim. E ele começa dando uma lista, e essa lista ela fala dos feitos do Senhor e fala dos seus atributos. Por exemplo, ele perdoa as nossas iniquidades. Quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, isso fala da graça de Deus. Ele redime a vida da perdição, ele faz justiça aos oprimidos, e ele começa a falar dos atributos de Deus. Ele é misericordioso, piedoso, longânimo, benigno.
Verso de número 10, não nos tratou segundo os nossos pecados. Que atributo é esse? Misericórdia. Quando Deus não nos trata conforme nós, pecadores, merecemos, isso é misericórdia de Deus. Então, ele disse assim, ó, ele se compadece de nós. Verso de número 13, como um pai se compadece dos seus filhos. Ele sabe o quanto nós somos falhos, ele sabe da nossa fragilidade, da nossa estrutura, mas, graças a Deus, verso de número 17, que a misericórdia do Senhor, ela não acaba, ela é de eternidade a eternidade. Que nós possamos também dizer nesse dia a nossa alma, não se esqueça, o Senhor fez coisas maravilhosas. Algumas pessoas, quando vão ajoelhar, elas já começam pedindo, mas fica a dica, quando ajoelhar, experimente agradecer e falar dos atributos do Senhor. Fale para ele do que ele é. E o Senhor gosta de ouvir. Por exemplo, Deus, o Senhor é bom. Claro, como um pai, ele quer ouvir isso da boca dos seus filhos. Salmo 104, o salmista vai fazer uma adoração a Deus inspirado no Gênesis 1. Então, aqui ele vai adorar a Deus por causa da sua criação. E ele vai relembrar aqui, com base no Gênesis 1, as coisas que Deus criou, os luminares, a terra, Deus colocando os fundamentos da terra, verso 5, de uma maneira tão firme no meio do nada, e a terra ela não vacila em tempo algum, mostra que Deus coloca limites, que Deus estabeleceu os montes, estabeleceu os vales, e esse Deus que criou todas as coisas, ele continua sustentando a sua criação. Há uma teoria chamada deísmo, que acredita que Deus criou a humanidade, criou os bichos, mas que Deus desprezou, abandonou. Isso não é verdade. Quando nós observamos o cuidado de Deus, mandando todos os dias o sol para aquecer a terra, mandando chuva para regar a terra, mandando as 4 estações definidas, fazendo a terra brotar, a erva, o nosso alimento, e os animais que são sustentados por Deus, mesmo sem trabalhar, eles são sustentados, os pássaros não morrem de fome, os bichos também são cuidados pelo Senhor. Então aqui o salmista está dizendo assim, verso 33, eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Por quê? Porque ele sustenta, ele cuida e ele não só cria, ele preserva e ele continua governando. Esse é o nosso Deus. Salmos 105 e 106. O Salmo 105, Davi, ele adora o Senhor aqui, lembrando as obras poderosas do Senhor, quando ele tirou o seu povo da terra do Egito e os conduziu para a terra prometida. Então, aqui ele está adorando e convocando o povo para adorar, e ele diz para o povo, verso número 5, lembrai-vos das maravilhas que o Senhor já fez. Ele começa a lembrar aqui da aliança que Deus fez com Abraão. Então aqui faz um resumo histórico, e prometendo que daria a terra de Canaã para Abraão e para sua descendência, lembrando aqui que o Senhor não permitiu durante essa peregrinação que ninguém oprimisse o seu povo. E ele diz, no verso de número 14 e 15, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas, ou seja, Deus estabeleceu um cuidado e uma proteção sobre essa nação que era ungida do Senhor. E vai contar como que esse povo foi para o Egito, mandou diante deles um varão que foi vendido por escravo, José, e ele fala que José foi para lá, e depois, verso de número 23, Israel também vai para o Egito e se tornam escravos ali, verso de número 26, mas Deus enviou Moisés, tirou o seu povo de lá, e aí ele começa a adorar a Deus, lembrando de como que o Senhor agiu diariamente, mandando água para eles, cuidando com comida, com carne, né? E lembra aqui também as pragas, como que lá no Egito, Deus mandou as pragas para os egípcios, mas que protegeu o seu povo, lembra cada uma das pragas, e
Ele diz: olha, mas o Senhor nos fez sair de lá, verso 37, com ouro, com prata, e o Senhor nos honrou. E durante toda a nossa trajetória, ele sempre esteve presente, como uma nuvem, guiando no deserto, como uma coluna de fogo, e saciando a nossa fome todos os dias com o pão do céu. Então, aqui ele está dizendo: nós nunca podemos esquecer disso, foi maravilhoso demais a forma como Deus tirou os nossos pais da terra do Egito e como chegaram a Canaã e como ele esteve presente todos os dias cuidando. E nós também não podemos esquecer. Lembremos de quando o Senhor nos arrancou do mundo, quando o Senhor nos tirou do Egito espiritual, que é o mundo, o sistema de Satanás. Nós éramos escravos nas mãos de Satanás, mas o Senhor nos tirou de lá. E o Senhor nos fez viver um tempo de refrigério para nossa alma, e nós estamos caminhando para nossa Canaã celestial, debaixo de um cuidado maravilhoso do Senhor. Salmo 106 é um salmo anônimo, que foi escrito por ocasião do retorno do povo do cativeiro. Então, aqui eles estão confessando seus pecados. Eles estão dizendo: Deus, nós entendemos o que aconteceu com a gente. Nossos pais, eles não atentaram para suas maravilhas. E ele vai citando aí a lista dos pecados, né? Começando lá dos pecados dos pais durante a peregrinação no deserto. Eles se deixaram levar pela cobiça no deserto. Eles foram incrédulos no Mar Vermelho. Eles levantaram um bezerro de ouro, eles se esqueceram de Deus, mas, mesmo assim, o Senhor, contudo, verso de número 44, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do conserto, compadeceu-se, segundo a sua misericórdia. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Então, ele está dizendo aqui, mesmo diante de uma nação tão rebelde, tão pecadora, o Senhor, quando nós ouvimos, nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e ainda nos abençoa por tua infinita misericórdia. Então, esse salmo é um salmo lindo que nos convida a arrepender e, no arrependimento, confessar, listar os nossos pecados, sabendo que o Senhor é poderoso para nos perdoar e nos restaurar. Salmos 107 e 108. Salmos 107 até o 150 é um conjunto de salmos que contém louvores a Deus por causa das suas obras. Então, aqui o Salmo 107 é um salmo de gratidão por ocasião do retorno do cativeiro na Babilônia. Então, esse salmo foi escrito para celebrar o retorno desse povo. É um convite para louvar o Senhor. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Os remidos do Senhor, aqueles que foram redimidos da mão do inimigo, devem agora adorar ao Senhor. Nós fomos levados para uma terra estrangeira por causa dos nossos pecados, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos trouxe de volta. E ele fala aqui sobre o tamanho da misericórdia do Senhor, apesar de todos os pecados, de toda a rebeldia dessa nação, o Senhor é bom e ele é misericordioso e está sempre disposto a restaurar. Então, aqui, durante o louvor, ele fala do que o Senhor é capaz de fazer para corrigir os seus filhos. Ele converte rios em deserto, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Então, tanto ele faz corrigindo, punindo, né, disciplinando, fazendo o rio virar deserto, fazendo nascentes virar terra seca, ou também restaurando, fazendo o deserto virar rios e terra seca virar nascentes. É o Deus que abre porta e que fecha portas. Então, às vezes nós só lembramos de adorar o Deus que faz o deserto
nascentes de águas, mas também devemos adorá-lo, porque ele também faz de rios desertos. É o período que nós somos disciplinados pelo Senhor e isso nos faz crescer. Então, ele diz: olha, quem é sábio, observe essas coisas e considere que o Senhor é bom tanto numa situação quanto em outra, porque nós estamos sendo corrigidos para nos aproximar mais do Senhor. Salmo 108 vai ter alguns trechos que repetem o Salmo 57, o Salmo 60, e esse salmo é um salmo de fé. Diante das provações, diante de inimigos, né? Aqui ele cita nações inimigas, ele diz assim: Senhor, meu coração está firme, preparado está o meu coração, ó Deus. E mesmo diante de situações de perigo, de afronta, de perseguição, eu continuarei cantando, adorando ao Senhor. É um salmo de fé. É um salmo que nos ensina a adorar a Deus no meio da guerra, antes de ter a vitória. Esse salmo mostra o cuidado de Deus e que quando o Senhor fala, verso de número 7, Deus falou no seu santuário, a segurança. Quando Deus falou, está falado. O que ele falou aí? Ele diz, ó, essas nações que estão oprimindo vocês, elas são minhas. Lançarei o meu sapato, ou seja, eu tenho um controle sobre eles. Não pense vocês que eles fazem o que querem, não. Eu permito que eles agem até certo ponto, mas eles também pertencem a mim e eu também tenho domínio sobre eles. O nosso Deus é superior. O nosso Deus governa, dirige todas as coisas, todos os reinos e nações. Ele é soberano. Salmos 109 e 110. O Salmo 109 é chamado Salmo imprecatório. Já conversamos sobre isso nos salmos anteriores. Davi aqui, ele está sofrendo com falsas acusações, perseguições sem causa. Ele está sendo odiado sem causa. E é claro que Davi, como um tipo de Cristo, como um tipo do reinado de Cristo, Jesus também sofreria, seria odiado. João capítulo 15, ele diz, odiaram-me sem causa. Então, aqui ele está pedindo a Deus que faça justiça, que Deus envergonhe seus inimigos e que não tenha misericórdia deles, mas, verso de número 4, ele nos dá uma lição maravilhosa. Ele diz assim, eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra a minha vida sem causa. Verso 4, mas eu vou orar. Que salmo lindo. É isso que nós devemos fazer. Senhor, eles estão fazendo isso, isso e isso, mas eu vou reclamar com o Senhor na oração. Eu não vou para as redes sociais, eu não vou lamentar com outras pessoas. Eu vou orar, entrar para o quarto, fechar a porta e orar. É a maior arma que o cristão tem para pelejar contra os seus inimigos. Aqui ele está dizendo que ele está jejuando tanto, verso 24, que ele está enfraquecido de tanto jejuar, já está emagrecendo. Oração e jejum é sempre um poderoso remédio. Faz bem para a nossa alma quando entramos para o quarto e oramos, quando jejuamos. A Bíblia traz lições extraordinárias sobre o jejum. Há jejuns que são, por exemplo, para uma causa, uma urgência, como, por exemplo, o jejum de Esther, que durou 3 dias. Então, a Bíblia mostra o jejum como uma arma poderosa disponível para o cristão. Que nós possamos fazer uso dessas armas e crer que a vitória é nossa em nome do Senhor. Salmo 110 é um salmo messiânico. Aqui ele vai mostrar Jesus, o Messias, como Rei eterno e como sacerdote eterno. Esse salmo é o salmo mais citado no Novo Testamento. Inclusive, o próprio Cristo cita esse salmo. Então, esse salmo mostra quem seria o Messias. Ele enviará o seu cetro, ou seja, ele será um rei. E verso de número 4, além de rei,
ele também será um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus vai falar sobre isso, quando a Bíblia fala que Jesus seria um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é porque a genealogia de Melquisedeque não tem a descrição do começo e nem do fim. Então isso mostra que Jesus, ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele também é juiz, verso de número 6, ele julgará todas as nações. O nosso Deus é vencedor. Jesus, como rei, ele sempre foi e sempre será um rei vitorioso. Às vezes achamos que Satanás está ganhando terreno. Às vezes nós achamos que o inimigo está ganhando força, mas a Escritura diz que o fim de Satanás é derrota, lago do fogo do inferno, e Jesus vitorioso, e a sua igreja também vitoriosa. Glória a Deus.